Olá, boa noite, bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Mais uma semana, mais um candidato à Câmara Municipal de Braga nas eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro deste ano. Rui Rocha, candidato da Iniciativa Liberal, é ele o convidado de hoje. Nasceu em Angola há 55 anos, mas vive em Braga desde 1976. É licenciado em Direito, gestor de recursos humanos de profissão. Assume há 3 legislaturas consecutivas a função de deputado na bancada dos liberais na Assembleia da República. Deixou recentemente o cargo de presidente da Iniciativa Liberal. Rui, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Muito obrigado, bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária do Minho. Não é a primeira vez que a Iniciativa Liberal concorre à Câmara Municipal de Braga, mas é a primeira vez que o Rui Rocha é o candidato a presidente de Câmara. Rui, a primeira pergunta é muito simples: porque é que decidiu avançar nesta corrida autárquica? Bom, eu sempre tive um desejo de servir em determinado momento da minha carreira política, da minha vida política, a comunidade de Braga. Não escondo que tinha isso previsto para mais tarde, ou seja, não era no meu planeamento não era este momento, seria daqui a 4 anos eventualmente, mas é conhecida a decisão que eu tomei de deixar a liderança da Iniciativa Liberal, porque entendi que, apesar da Iniciativa Liberal ter crescido, não assegurou os objetivos que de forma exigente e ambiciosa eu tinha colocado, mais do que ao partido a mim mesmo, e portanto eu creio que quando assim é que nós que estamos na vida política para servir, devemos manifestar também desprendimento e permitir que outras soluções avancem. E como isso aconteceu, confesso que antes de tempo, enfim, do planeamento que eu próprio tinha feito para a minha vida política, surgiu a oportunidade de manifestar já a minha disponibilidade à Iniciativa Liberal para encabeçar uma lista à Câmara Municipal. E, portanto, cá estamos a apresentar as nossas ideias e a nossa visão para Braga nesse contexto. É um processo político que começa quase ao contrário, uma carreira política que começa na Assembleia da República e vem, entretanto, para o município. Aliás, esta é uma das críticas que alguns dos seus opositores têm aproveitado para fazer, é precisamente o facto de, até hoje, não ter uma ligação concreta naquilo que são os órgãos locais. É uma tentativa de mostrar que, de facto, tem condições, aliás, para assumir também estas funções? Eu tenho, creio que, uma vida profissional e política que me distingue dos outros candidatos que se apresentam a estas eleições. Tenho uma vida profissional longa, ligada ao setor privado, em empresas de referência, com desafios profissionais muito, muito, muito importantes, e tenho também este período em que, como deputado na Assembleia da República e na liderança da Iniciativa Liberal, adquiri certamente uma experiência muito vasta, muito intensa. Eu devo dizer que, em termos de tempo, foram 2 anos e meio, mas eu liderei a Iniciativa Liberal em 2 legislativas, umas europeias, 3 regionais, e portanto isso é um capital político muito, muito importante que, sem nenhum tipo de falsa modéstia, eu diria que me distingue da experiência política de outros candidatos que se apresentam e que entendo que é agora o momento de pôr ao serviço da comunidade, depois de ter, enfim, a necessidade de analisar todas as questões que dizem respeito ao país. Nunca perdi essa ligação a Braga. Como disse, eu vivo cá desde 1976, estudei fora, mas sempre vim ao fim de semana, mesmo neste período de deputado, sempre estive em Braga, sempre que pude. Tenho a minha família cá, os meus sogros, e portanto essa ligação manteve-se sempre. E às vezes alguém que não está tão dentro desses pequenos processos da microgestão do dia-a-dia, consegue ver coisas diferentes, e eu creio que posso trazer de facto essa experiência, essa visão para Braga nesta candidatura. Também na Assembleia da República, por força destas responsabilidades, que também foi mencionando aqui, responsabilidades de índole nacional, por ser responsável do Partido de Iniciativa Liberal, isso também lhe tirou, de certa forma, alguma presença das questões de Braga no Parlamento? Do ponto de vista político, é óbvio que quem tem a liderança de um partido político não pode permanentemente estar a falar das questões locais ou regionais, tem uma responsabilidade nacional. Agora, enquanto cidadão, eu acompanhei e acompanho a vida de Braga, e há questões que sendo de dimensão nacional, isso é um ponto muito importante, porque tem a ver com esta eleição autárquica. Há pontos que são de perspectiva nacional, mas que são muito relevantes para aquilo que acontece depois num município,
município ou numa região. Veja-se o caso da TAP, por exemplo. Nós somos servidos pelo aeroporto de Sá Carneiro. É o nosso aeroporto, é o aeroporto de Braga. O facto da TAP ter tido uma injeção de capital à custa do contribuinte de 3.200 milhões não traz nenhum benefício especial a quem vive em Braga e utiliza o aeroporto do Porto, porque a presença da TAP é absolutamente residual no aeroporto do Porto. E, portanto, essa sensibilidade a temas nacionais de impacto relevante na cidade e na região, no município e na região, são muito importantes. O caso do TGV, por exemplo. Braga não teve, com a liderança política que teve até à data, não teve a capacidade de discutir sequer e de propor a localização, por exemplo, da estação do TGV. Isso é um prejuízo grande, mas é um projeto de âmbito nacional que depois tem consequências na sua concepção para a cidade, para o município e para a região. E, portanto, não tira nem reduz a minha capacidade política de pensar sobre Braga o facto de ter estado mais concentrado em questões nacionais. Pelo contrário, dá uma perspectiva diferente e, obviamente, como cidadão, acompanhei sempre a vida de Braga e o evoluir do município. Mas rejeita que o seu maior capital junto ao eleitorado seja precisamente a visibilidade nacional que conseguiu alcançar nestas funções? Bom, é natural, não rejeito isso, enfim, faz parte da força desta candidatura, mas o que eu quero e desejo é apresentar aos bracarenses essa visão e essa perspectiva estratégica para o município, não a 2 nem a 3 anos, numa transformação que será seguramente para uma década e que eu desejo que coloque Braga, e não o digo apenas como desafio, digo mesmo com convicção, como a capital do Norte. É esse o objetivo estratégico que eu apresento aos bracarenses. Eu acho que o município tem tudo, salvo tem tido tudo, tem as pessoas, tem a ambição, tem a capacidade, a iniciativa, o espaço, que é muito importante para podermos concretizar um projeto desta natureza, mas tem tido falta de liderança política e de ambição política, e portanto é essa mesmo que eu quero trazer, sendo que a minha notoriedade é obviamente uma parte da força da candidatura, mas as ideias, eu pretendo que no final da campanha eleitoral digam, bom, não é só a pessoa que nós conhecemos da televisão, das suas intervenções, é mesmo a pessoa que tem a visão que há uma década que pode fazer de Braga a capital do Norte. Nova energia é o slogan da candidatura do Rui Rocha à Câmara Municipal. Braga é hoje um concelho com energia, mas está só a precisar de uma energia diferente? Bom, eu creio que isso implica que façamos um balanço daquilo que foi a gestão do Executivo liderado por Ricardo Rio nos últimos anos. Eu diria que houve um primeiro período em que, de facto, a liderança do município por Ricardo Rio trouxe coisas novas ao município, não nego isso, reconheço isso. Creio que a partir de determinado momento começou a haver alguma perda de energia, claramente, e alguma falta de ou cansaço, ou motivação, ou essa visão esgotou-se eventualmente, e creio que a partir desse momento que houve de facto uma perda de iniciativa, se quisermos, no município de Braga. Mas considera que isso se sente mais em que período? São 12 anos? Neste período final, Este situar isto, sim, este mandato parece-me que é um mandato já em perda, digamos assim, e portanto essa energia perdeu-se. Eu sou liberal, eu acredito muito que a força das regiões, da comunidade, se faz também pela iniciativa privada, mas obviamente que a Câmara Municipal tem um papel de desafio e de lançar as estruturas fundamentais e a visão fundamental para que depois as pessoas possam crescer no município. Qual é o problema que eu identifiquei e que justificou lançar esta candidatura? É que quer do ponto de vista do PIS, quer do ponto de vista da coligação liderada pelo PSD, houve processos internos que foram tudo menos entusiasmantes na escolha destas lideranças e destes candidatos que agora apresentam. Isto é mais ou menos público, eu não vou também detalhar o conhecimento que eu tenho, é aquilo que vem mais ou menos a público, mas nem o aparelho do PS, nem o aparelho do PSD estavam propriamente entusiasmados com estes candidatos, ou pelo menos houve uma divisão dos aparelhos. Ora, se os aparelhos, eles próprios, não confiam e não têm uma motivação extraordinária para apoiar cada um destes candidatos, António Braga e João Rodrigues, é evidente que os bracarenses olharão para estas candidaturas como candidaturas de alguma maneira de segunda escolha. Aliás, eu até diria, os bracarenses que acompanham a vida da cidade e do município, se olharem para o executivo de Ricardo Rio, que eu digo que já estava em perda nesta fase final, eu diria que
qual seria talvez o vereador com menos entrega, com menos capacidade executiva, digamos assim. Eu creio que é mesmo João Rodrigues e, curiosamente, outros vereadores que poderiam estar na linha de sucessão de Ricardo Rio, esses não se apresentam ao lado de João Rodrigues, o que determina que, de facto, estamos a falar de perda de energia, de falta de visão, que não consegue motivar sequer os aparelhos dos próprios partidos que apoiam estes candidatos. E, portanto, é daí a ideia de uma nova energia, de uma nova visão para Braga, nesta candidatura que eu lidero da Iniciativa Liberal. Ou seja, o Rui Rocha não encontrou problemas internos quando se apresentou disponível para ser o candidato. Também se alegava que existiria um outro elemento já disponível para ocupar este lugar. Vamos lá ver, as coisas aconteceram de forma muito rápida, não é? Há uma primeira decisão minha de não continuar a liderar a Iniciativa Liberal e, obviamente, a Iniciativa Liberal, como partido responsável, não estava no final de maio de 2025 a olhar para as eleições autárquicas sem ter um caminho mais ou menos preparado, como é óbvio, com pessoas, com propostas, tudo isso estava a ser feito. Mas a circunstância mudou com essa minha disponibilidade, que foi manifestada ao partido e ao Núcleo de Braga, e à coordenação do Núcleo de Braga, e a partir do momento em que houve essa manifestação, o caminho fez de forma muito rápida e de forma muito convicta, no sentido de que esta seria a melhor opção de candidatura, quer da Iniciativa Liberal, mas também, sobretudo, para Braga. É público também que existiram conversações entre o PSD e a Iniciativa Liberal para que a ela integrasse a coligação Juntos por Braga. Voltam a concorrer separados. A Iniciativa Liberal foi, como se costuma dizer, com muita sede ao pote? Não se trata, nem a questão tinha a ver, interpretando a sua provocação, como a questão dos lugares, não é? Isso não teve um papel determinante nesses contactos. Aliás, eu devo dizer que é verdade que nós, quer a nível nacional, quer a nível local, em Braga, tivemos esses contactos. Eu próprio liderei contactos com a AD na altura, mas nós nunca concretizamos uma coligação nem com a AD a nível nacional, nem com o PSD ou com a coligação liderada pelo PSD a nível local. E isso não tem a ver com cargos, tem a ver com a visão e a estratégia e a necessidade de mudança e de apostar numa visão diferente neste caso, para o município. E nós, nesses contactos, chegamos à conclusão que essa visão não existia do lado da coligação liderada pelo PSD, muito a ver também com o próprio candidato que foi apresentado, e se essas dúvidas e essas reticências existiam já e acabaram por ditar muito antes de eu decidir e manifestar disponível, portanto essa decisão já estava tomada. O caso Spinum Viva, eu não quero usar o caso Spinum Viva como cavalo de batalha desta campanha, mas ele existe. E, portanto, o caso Spinum Viva, se nós já tínhamos muitas dúvidas nesse caminho, trouxe, de facto, a certeza de que não podíamos coligar-nos com esta coligação liderada pelo PSD, porque, lá está, o nosso slogan é uma nova energia para Braga. E nós queremos ser uma energia limpa para Braga. E não uma candidatura contaminada por combustíveis poluentes que estavam ligados ao caso Spinum Viva. Em que condições é que a IEL aceitaria entrar numa corrida com o PSD? Agora não falamos de uma corrida, mas vamos colocar aqui um cenário pós-eleitoral em que a Iniciativa Liberal elege o Rui Rocha e a coligação Juntos por Braga vence com minoria. Há espaço para negociações, para conversações com... Bom, antes de mais, deixe-me dizer que esta candidatura é uma candidatura para vencer. É esse o nosso objetivo. Sim. Portanto, todos os outros cenários podemos analisá-los, para mim são hipotéticos, mas não excluo. Eu vejo isso como muito complicado, devo dizer. Nós apresentamos esta candidatura para vencer, com uma visão estratégica clara, com medidas concretas, e elas estão distantes por tudo aquilo que levou também a não haver depois uma coligação com a coligação liderada pelo PSD, estão distantes daquilo que é a visão que se traz para Braga. E, portanto, se eu digo que há um risco muito grande se houver uma vitória da coligação liderada pelo PSD, de a Câmara Municipal de Braga ser instrumentalizada pelo aparelho
do PSD, de termos, por exemplo, Hugo Soares a mandar na Câmara de Braga por interposta pessoa, e não enfim, na defesa dos interesses dos bracarenses, mas na defesa dos interesses do aparelho partidário do PSD. Acredita que Hugo Soares seria um social-democrata muito intrusivo naquilo que é a atividade camarária? Acredito que há uma dependência total do candidato da coligação liderada pelo PSD, das suas cumplicidades com o aparelho do PSD, e, portanto, a Câmara Municipal de Braga tem que estar ao serviço dos cidadãos de Braga, não ao serviço do aparelho do PSD. E, portanto, por isso tudo, voltando à resposta, eu diria que é muito, muito, muito difícil, praticamente impossível, que a Iniciativa Liberal esteja num executivo liderado por esta coligação, em que nós não nos revemos por variados motivos. Ainda se for eleito vereador da oposição, assumiria este cargo ou deixaria para o segundo elemento? O meu compromisso é assumir as responsabilidades de vereador da oposição, mas insisto, esta é uma candidatura para ganhar e coloco esse cenário como hipótese e não fujo à resposta. Há 4 anos a Iniciativa Liberal ficou longe de eleger um vereador, como sabemos, mas elegeu um deputado para a Assembleia Municipal, Bruno Machado. O que é que será um bom resultado para si e o que é que diz também daquilo que é a atuação deste deputado na Assembleia Municipal, sabendo nós que se trata de facto de um deputado muito interventivo? É verdade, eu creio que o Bruno foi um excelente deputado municipal, empenhadíssimo, capaz de construir até entendimentos às vezes complicados, e ainda há umas horas saiu a notícia de que a Iniciativa Liberal foi, enfim, o partido mais produtivo do ponto de vista da Assembleia Municipal. E, portanto, é precisamente o Bruno, creio que é um bom exemplo do contributo que a Iniciativa Liberal pode dar, reforçando a sua votação também para a Assembleia Municipal, portanto, com um grupo parlamentar e não com um deputado único, como tem até agora, e nós aí também queremos crescer. Eu não vou fixar um objetivo de número de deputados eleitos, mas obviamente se digo que a candidatura à Câmara Municipal é para vencer, tenho que alinhar depois os objetivos de eleição de deputados municipais em função desse objetivo. Sabemos que tem sido desafiante para todos os partidos, pelo que vai sendo mencionado, concretizar ou elaborar equipas a todas as juntas de freguesia. A Iniciativa Liberal já tem apresentado alguns candidatos. Certo. Há um objetivo também concreto, não é? É possível concorrer a todas as freguesias ou será difícil? Nós, como imagina, o prazo termina daqui por 2 semanas para a entrega de listas. Até ao último momento estaremos no terreno a formar listas e a apresentá-las depois aos bracarenses, mas quero ser claro, nós não concorreremos, isso é seguro, a todas as freguesias, porque também temos um padrão de exigência muito claro para a Iniciativa Liberal, que é o de que só apresentamos quando estamos convencidos que temos as pessoas, a equipa, que pode fazer de facto um excelente trabalho. Portanto, onde entendermos que temos essas condições, nós apresentaremos, ainda não lhe consigo dizer em quantas freguesias apresentaremos porque esse trabalho está ainda precisamente nessa triagem, ou seja, nós temos pessoas que se manifestam disponíveis, pessoas que estão interessadas, mas nós temos que fazer um trabalho de triagem dessas intenções. Estamos neste momento a fazê-lo, mas é seguro, por este critério de exigência e de excelência dos candidatos que apresentamos, que não estaremos a apresentar a candidatura a todas as freguesias. A mobilidade, Rui Rocha, é uma das preocupações centrais da população em Braga. Sabemos que está em curso, pelo menos a obra do nó de Enfias, as reivindicações para a conclusão da variante do Cávado também são conhecidas, mas na sua ótica são soluções para resolver a maior parte dos problemas de tráfego automóvel que a cidade vive nos dias de hoje? Vamos ver, há 2 planos distintos. A variante do Cávado e o TGV são de facto as 2 obras mais relevantes para a próxima década que vão acontecer em Braga, e eu acho que elas não são sequer discutíveis, ou seja, eu creio que todas as candidaturas estarão mais ou menos de acordo de que elas são desejáveis. Depois podemos discutir que tipo de variante é que será a variante do Cávado, se é uma variante em perfil de autoestrada, vamos dizer assim, que no fundo funcionará como uma barreira, poderá ter algum tipo de interesse do ponto de vista de fazer divergir o trânsito dos pontos mais difíceis hoje em dia, mas também será uma barreira ao território e, portanto, marcará uma muralha, se quisermos, dentro do próprio território. Podemos discutir
disso. Mas é uma obra seguramente importante e o TGV também. Aí, como eu digo, não há discussão sobre, acho eu, sobre a relevância das obras, mas há 2 pontos muito importantes. Um é o da estação do TGV. E aí a tal dependência e submissão da autarquia de Braga ao Poder Central foi manifesta neste processo. Ninguém perguntou a Braga, nem Braga exigiu participar na decisão de onde será a estação. Eu entendo que esse processo deve ser reaberto, porque está estudado que o sucesso das operações ferroviárias que implicam o TGV depende, por um lado, da localização da estação e depende, por outro lado, do envolvimento das populações na possibilidade de participar nesse processo. E, portanto, nada disso aconteceu. Um certo dia, provavelmente a IP decidiu que queria uma estação em Semelho e o poder político de Braga disse sim, senhor. Portanto, não questionou nada disto. Eu acho que o processo deve ser reaberto. Há pelo menos 3 localizações que me parecem, em tese, discutíveis. Semelho, tal como aparentemente está previsto, Ferreiros, como muitos defendem, e a própria estação já existente no centro de Braga. Portanto, em tese isto é possível. Eu entendo que o processo deve ser reaberto, mas não escondo que me parece evidente que, por um conjunto de fatores, Ferreiros devia ser a localização ideal para esta estação de TGV. Porquê? Porque não basta ser um transporte isolado, ou seja, a forma de ligar à cidade, a proximidade à cidade, e a forma de ligar a outros transportes é absolutamente fundamental para o sucesso do TGV e nós queremos que o TGV tenha, obviamente, sucesso. Ferreiros permitirá considerar uma ligação ferroviária adicional que é muito importante, que é a ligação de Barcelos, Braga e Guimarães, com a possibilidade depois de estender a Esposende, eventualmente, e por ao outro lado, uma linha que possa chegar ao Marco de Canaveses. Nós temos centenas de milhares de pessoas a viver nesta região, que trabalham numa das cidades, vivem noutra, estudam noutra, e, portanto, essa ligação ferroviária é absolutamente fundamental para haver mobilidade na região, mas ela tem que estar próxima da estação do TGV, tem que fazer a interface. E tem que haver depois, obviamente, condições de estacionamento, tudo isso. Portanto, Ferreiros, deste ponto de vista, parece ser uma opção melhor. Porquê? Tem mais proximidade à cidade, é muito importante, e permite criar, tem as condições para criar o tal interface de transportes que será determinante para o sucesso e a conveniência do TGV. Depois, no que diz respeito à variante do Cávado, isto é verdade também para a estação do TGV, não importa tanto neste momento, porque politicamente eu creio que estamos todos de acordo que as obras devem avançar. O que importa saber é o que é que se faz. Ou seja, nós vamos ter uma estação de TGV, diria eu neste momento que o processo tem mesmo que ser reaberto politicamente e que provavelmente Ferreiros é a melhor opção, mas nós temos que saber qual é a visão para a cidade. Está a estação criada, está a variante concluída, inaugurada, e o que é que nós queremos? Isso leva-nos a ter uma visão que diz que a expansão urbanística muito importante para Braga deve ser feita para norte, porque a variante do Cávado abre novas oportunidades de expansão urbanística para norte, e deve ser feita para o oeste, porque a estação do TGV abre novas oportunidades. E isto é um plano para 10 anos, até para mais, que deve convocar os melhores de todos nós para olhar para estas possibilidades de expansão e para criar aqui uma grande oportunidade de Braga se assumir também por isso como essa capital do Norte. Para Norte, a visão que eu tenho é uma ocupação de média densidade populacional, mas com elevadíssima qualidade do espaço público, com natureza, com o reaproveitar do Cávado. Parece que Braga está sempre de costas para o Cávado e temos ali um potencial enorme. Portanto, do ponto de vista da fruição e da criação de excelentes condições de vida, parece-me que é uma oportunidade única tendo a variante ali a ser desenhada por aquele lado. Com uma questão muito importante também, que é o metro de superfície. O BRT é um projeto que nasceu coxo, passou de 4 linhas para uma, e vamos ser claros, o BRT não vai resolver nenhum dos problemas fundamentais de trânsito de Braga, como o BRT em geral não resolve nenhum dos problemas fundamentais. É uma forma de aproveitar fundos europeus, é uma moda. Nós não dizemos que pare-se com isso, porque enfim já há um caminho feito. É melhor ter o BRT resolvendo muito pouca coisa ou nada do que não ter nada, mas nós temos que olhar para o futuro e num projeto a uma década nós temos que ter uma aposta clara no metro de superfície. Eu aí divirjo de Ricardo Rio. Podemos discutir se Braga tem já hoje escala ou não para metro de superfície, mas terá no futuro, há 10 anos. E portanto esse metro de superfície é absolutamente fundamental para ligar a expansão urbana ao oeste puxada pela estação de TGV e a expansão a norte puxada pela variante do Cávado, sendo que a oeste aquilo que eu vejo é uma ocupação de elevada densidade,
qualidade também da habitação ali construída, mas sobretudo um polo de desenvolvimento tecnológico ligado à tecnologia e à saúde, para que se possam aproveitar a proximidade do TGV, a proximidade do aeroporto, a proximidade das vias de comunicação, com uma ideia muito clara. Saíram de Braga nos últimos anos muitos jovens qualificados. Nós temos que criar uma cidade capaz de receber esses jovens e temos que criar oportunidades para que esses jovens regressem a Braga e tragam a qualificação que adquiriram. E, portanto, metro de superfície e, sobretudo, com estas duas obras fundamentais, qual é a visão que temos para a cidade, qual é a visão de desenvolvimento que temos, e essa é aquela que eu apresentei. Relativamente ao metro de superfície, uma das questões que mais se tem falado é precisamente os custos associados ao metro de superfície e também por onde é que iria passar ou se excluiria o centro da cidade de Braga. Como é que espera concretizar ou apresentar, pelo menos, essa medida? Repare, nós temos perto de Braga, bem perto de Braga, o exemplo do metro do Porto. E o exemplo do metro do Porto tem sido atribuído precisamente, ou tem sido reconhecido como um exemplo daquilo que é o serviço à cidade e aquilo que é o serviço com critérios de gestão. Isto tem muito a ver com a fase de lançamento e gestão e execução da obra. É óbvio que nós em Portugal conhecemos muitas situações em que os custos derrapam de forma absolutamente preocupante, mas isto tem a ver com a gestão. E, portanto, o que me parece é o seguinte: nós estamos no limite daquilo que é possível fazer do ponto de vista da ocupação do automóvel da cidade de Braga e da utilização do automóvel. O BRT não é uma solução. E, portanto, se há cidades, quer em Portugal, quer noutros países, que com a dimensão de Braga, e sobretudo a dimensão que nós podemos projetar para Braga para daqui a 10 anos, têm exemplos de bons serviços alicerçados sobre o metro de superfície. Portanto, aqui a questão do custo, obviamente, é importante, mas aí entra a visão estratégica. Nós queixamos-nos às vezes que só há dinheiro para Lisboa, ou no limite que só há dinheiro para o Porto, e que nunca há dinheiro para... Pois, porque é que isso acontece? Bom, é possível que haja de facto alguma inclinação do poder central para Lisboa, não discuto isso, é evidente que sim. Mas nós precisamos de apresentar bons projetos desafiantes. E o metro de superfície é um projeto desafiante para o desenvolvimento de uma região. E eu creio que isso é bom para Braga, é bom para a região e é bom para Portugal, porque o Porto também está limitado no seu crescimento. Então essa visão de Braga, capital do Norte, que se destaca pela qualidade urbanística, pela qualidade dos seus transportes, pela qualidade que lidera em vários pontos, na segurança, na eficiência da própria autarquia, isso é fundamental para nós trazermos qualidade de vida aos bracarenses e criarmos um novo polo de desenvolvimento em Portugal. Resumidamente, se Rui Rocha for eleito Presidente de Câmara de Braga no próximo dia 12 de outubro, teremos, portanto, uma proposta de reabertura do processo da estação de alta velocidade em Braga, repensar o BRT e apresentar como solução de mobilidade também... De médio e longo prazo o metro de superfície. O repensar o BRT, para ser claro, eu creio que ele agora é o que é, quer dizer, não há muito... Sim, mas temos 4 linhas em equação, ficou só uma, mas... as 4 linhas seriam para concluir? Eu não poria muitas fichas no BRT porque eu não acredito no BRT. Portanto, aquilo que está mais ou menos planeado, eu avançaria, melhor isso que nada, mas estar a desfocar a energia do município em coisas que não vão ser estruturais, que não vão resolver estruturalmente o futuro da mobilidade em Braga, isso parece-me pouco sensato. Vou aproveitar para saltar já precisamente para o tema da grande área metropolitana. Seria uma área metropolitana do Minho ou uma área metropolitana de Braga? Bom, eu creio que as designações são pouco relevantes. Aquilo que é fundamental é o processo político. Nós temos, aliás, na região um excelente exemplo do que pode acontecer quando esses bairrismos e essas lógicas de quintal são afastadas e prevalece o interesse da região. Estou-me a referir, por exemplo, à Universidade do Minho, que tem um polo em Braga e tem um polo em Guimarães. E isso, creio que todos reconhecerão, que foi uma decisão que a prazo trouxe grande vantagem para Guimarães, para Braga, com a reanimação das cidades, muita gente a vir estudar, a ligar-se à região. Portanto, tudo isso me parece muito importante. E, portanto, eu creio que a designação é o menos importante. Pode ser Minho, não tenho nenhum problema com isso. Creio que temos também, para além de termos orgulho e de reativarmos essa confiança em Braga, propriamente dita, temos que ter orgulho também e confiança na região do Minho. Um projeto como a área metropolitana é um projeto que traz vantagem a toda a região e, portanto, é preciso que a liderança política consiga convencer
todos os intervenientes de que devem abandonar essa lógica bairrista e devem, de facto, fazer aqui um princípio de colaboração que será útil para todos. Aqui, a constatação é que, ao fim de tantos anos de mandato da coligação liderada pelo PSD a nível autárquico, e ao fim de tantos anos de governação do PS a nível nacional, não houve nenhuma das lideranças políticas, nem a local nem a nacional, e agora também do PSD no poder, que tivessem tomado esse projeto como um projeto sério, que valia a pena discutir e que precisa urgentemente de avançar. Falando de habitação, é um dos problemas com que se depara quem vive na região, em Braga, no país, mas quando Braga já foi uma das cidades mais baratas para se viver e passou a ser uma das mais caras, este tema foi olhado de outra forma para quem cá vive ou pretende viver. Enquanto candidato, como é que olha para este dossiê? Desde logo com uma questão fundamental. Nós sabemos como o licenciamento é um tema importante. Sabemos também que Braga não compara de forma negativa com muitos outros sítios do país. Há outros sítios, outros municípios do país onde ainda se demora mais a fazer um licenciamento, mas com o mal dos outros podemos nós bem, não é? Portanto, nós temos que nos focar naquilo que nos diz respeito. E, portanto, o licenciamento tem que ser acelerado. Não há nenhuma razão para uma construção comum, digamos assim, de uma moradia, demorar 6 meses, 7 meses, 8 meses, 5 meses. Nós temos que fixar um prazo, e o prazo tem que ser 3 meses. E mesmo assim já é um prazo que permite aos serviços trabalharem, fazerem as suas avaliações. E, portanto, nós temos que dizer, em Braga, um processo comum de licenciamento, pois há processos mais complicados, mas um processo comum tem que demorar no máximo 3 meses. E há uma medida que nós apresentaremos no programa, que é a da existência de uma equipa de excelência na gestão autárquica. Porque eu quero que Braga seja a capital do Norte, porque é a capital do país em muitas coisas. Uma delas é na eficiência da gestão autárquica. Essa equipa de excelência que vai funcionar na dependência direta do Presidente da Câmara terá como primeira missão olhar para os processos de licenciamento de habitação e também os licenciamentos de atividade industrial e comercial e criar metodologias que permitam rapidamente, no caso da habitação, licenciar em 3 meses em processos comuns. Esse é o primeiro compromisso. E se o município não o fizer, terá consequências, ou seja, terá de pagar aos munícipes que estejam à espera de um licenciamento que nada justifica que demore mais de 3 meses. Por outro lado, esta visão de expansão urbanística das tais duas novas centralidades, uma a norte e uma a oeste, aquelas a que eu chamo um município, 3 cidades, para além de Braga, tal como a conhecemos, a cidade que amamos e que reconhecemos, criar uma cidade a que eu chamo de Augusta, a norte, puxada pela variante do Cávado, e de Brácara, a oeste, puxada pela estação do TGV. Esse projeto, se for um projeto, eu desejo que seja, que envolva de facto os melhores arquitetos, os melhores paisagistas, os melhores pensadores, enfim, em termos de mobilidade e de ocupação do espaço, esse projeto trará capacidade para trazer novas opções de habitação para os bracarenses. Se for um bom projeto, e comigo tenho a certeza que será, esse projeto trará investimento, haverá muita gente interessada em investir em Augusta e em Brácara para criar novas opções de habitação. E com isso, com essa visão moderna, com essa visão arrojada, urbanisticamente desenvolvida, eu creio que daremos passos muito claros para começar a resolver o problema da habitação em Braga. Mas falando de preços, estamos a falar também de habitação a preços controlados ou... Repare, aquilo que tem sido evidente é que quando o Estado se mete na questão da habitação, dificilmente tem tido resultados, quer a nível municipal, quer a nível nacional. Ainda agora, por exemplo, o governo anterior de António Costa tinha prometido 26 mil habitações novas. O governo de Luís Montenegro renovou esse compromisso. Isso já tem anos. E até agora estão construídas 10 mil casas, dessas 26 mil. E, portanto, o Estado tem falhado sempre e as autarquias também não têm demonstrado capacidade, mesmo com o PRR, de gerir processos de construção. É evidente que há espaço para a habitação social, é evidente que há espaço para a habitação controlada, mas ela deve ser feita sempre, deve ser proposta sempre no âmbito desse plano de desenvolvimento urbanístico, de excelência, que traga de facto melhores soluções e interesse de investidores privados. E depois é negociável com esses investidores privados
que, se nós formos capazes de despertar o seu interesse, estarão disponíveis seguramente para assegurar uma parte da habitação a preços moderados, em contrapartida do investimento que podem fazer em habitação de preço comercial, digamos assim. Agora, o que nós temos em Portugal e em Braga é um problema de oferta, e essa expansão urbanística de excelência que nós queremos fazer contribuirá seguramente para trazer novas opções a preços mais moderados ou a preço moderado numa determinada percentagem. Aproveito esse facto para avançarmos já para a leitura que tem sobre as empresas municipais e começamos mesmo pela Braga Habit, que está destinada precisamente à área da habitação, como o próprio nome indica. Como é que a iniciativa liberal, o candidato Rui Rocha, olha para esta empresa municipal, se é que a transformava noutra coisa? Bom, eu creio que as empresas municipais devem de facto ser reavaliadas nos seus propósitos, no seu espírito, na sua ambição e até na sobreposição de atividade que podem ter relativamente quer ao município propriamente dito, quer a outras empresas municipais. Nós teremos oportunidade no âmbito do programa eleitoral de nos debruçarmos sobre esta matéria, mas eu de momento posso dizer que sim, queremos revisitar a empresa municipal, o seu propósito, a sua capacidade de intervenção, a sua articulação com as outras entidades que trabalham na mesma área, e isso aplicar-se-á também à Braga Habit, sem nenhuma dúvida. Remunicipalização da AGER é um tema que seria colocado de parte pela Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal revê-se no modelo de gestão atual e, portanto, com uma presidência de Câmara liderada pela Iniciativa Liberal, o modelo atual é para continuar. Não quer dizer que ele não possa ter alguma afinação, alguma melhoria, mas a remunicipalização connosco não está sobre a mesa. Relativamente à Invest Braga e àquilo que tem sido feito, foi um órgão que acabou por surgir também com a coligação Juntos por Braga. Parece-lhe que tem dado os seus frutos? Também mudava alguma coisa? Eu acho que aí o que falta é mesmo esta lógica integrada da região, não é? Ou seja, o tal instrumento político que é a área metropolitana é absolutamente fundamental para que depois nós consigamos ter capacidade de atração de investimento, não numa lógica local, mas numa lógica regional. E porquê é que isso é importante? Porque, obviamente, não se trata apenas de atrair investimento, trata-se também de ter capacidade de oferecer soluções de habitação, trata-se de ter capacidade de oferecer soluções de mobilidade, soluções ao nível até das instalações para essas empresas, com parques industriais ou outro tipo de infraestrutura, e, portanto, é muito mais fácil potenciar essa capacidade de investimento na região se nós tivermos essa área metropolitana, essa visão integrada. Nós temos um problema administrativo hoje, claro. Temos os municípios, que tendencialmente olham para uma lógica muito local, como é óbvio. Depois temos as CIMs, depois temos as CCDRs, mas não temos na região alguém que diga: a minha responsabilidade é olhar para isto de forma integrada. E, portanto, nós temos falta de escala na perspectiva da atração do investimento, da coordenação do investimento, da conquista de financiamento e, portanto, o instrumento político da área metropolitana é absolutamente fundamental para que projetos como a Braga Invest deixem de ter uma lógica local e possam ter uma perspectiva integrada de toda uma região que trará benefício a todos. Ainda na área do investimento e falando concretamente do Concelho de Braga, parece-lhe que Braga podia ter atraído até agora mais empresas de grande dimensão? Quando eu falo, por exemplo, nessa expansão ao oeste, o que tenho na cabeça é a criação de um polo que agregue tudo aquilo que já existe, startup, todas as dimensões que temos tido, mas que tenha condições infraestruturais para que empresas de elevada capacidade tecnológica se instalem em Braga. E, portanto, na minha cabeça está, nessa expansão a oeste, a ideia, na área que nós designamos, na nova cidade que designamos por Brácara, está a criação do BRAIN, o Braga Innovation District. Muito ligado à área da tecnologia, muito ligado à área da saúde. Eu sei que tem havido iniciativas nessa área, mas nós precisamos de um espaço que congregue toda essa visão e essa inovação tecnológica. E, portanto, eu creio que não só é possível atrair mais investimento tecnológico, criando a infraestrutura necessária para tal, com a tal proximidade às acessibilidades, às autoestradas, ao TGV, ao aeroporto, e que possa funcionar como, de facto, um polo de atração muito grande de investimento tecnológico. Nós temos a universidade, temos as pessoas, temos os cérebros, se quisermos, e com este propósito muito claro, não só atrair esse investimento tecnológico, mas, sobretudo,
atrair o regresso de muitos jovens que saíram de Braga, que saíram da região, e que, se nós formos capazes de criar um polo de atração e dinamização tecnológico, poderão encontrar a oportunidade para regressar às suas famílias, aos seus avós, aos seus pais, aos seus irmãos. Isso para mim é absolutamente determinante. Nós precisamos de recuperar os jovens que perdemos nas últimas décadas. E relativamente aos transportes urbanos de Braga, esta empresa municipal tem também sofrido alguma remodelação ao longo destes anos? Está ainda muito aquém daquilo que poderia ser? E mais aquém vai ficar se o projeto da gratuitidade do transporte público avançar. Aliás, um projeto que tem uma paternidade difícil de terminar, porque já o PS a defendeu e agora o PSD também se entusiasma com isso em véspera de eleições. Em primeiro lugar, é preciso dizer que não há propriamente gratuitidade, ou seja, os transportes públicos têm um custo. Ou são pagos pelo utilizador ou são pagos por todos. E são pagos com uma consequência. É que essa pretensa gratuitidade vai tirar capacidade de inovação e capacidade de investimento aos TUB. E, portanto, eu sou absolutamente contra essa ideia de gratuitidade. Sim, há muito a fazer claramente na questão do transporte, para além das questões do metro de superfície, do BRT e da ferrovia que já abordamos. E todos os bracarenses hoje concordarão que os TUB não correspondem às suas necessidades. Temos muito poucos a utilizar. Utilizam os jovens porque não têm outro meio, utilizam os mais idosos porque não têm também outro meio, mas não é normal os bracarenses, na sua vida profissional, na sua vida cultural, utilizarem os TUB. Porquê é que isso acontece? Porque as frequências não são as necessárias, as rotas não são as necessárias, a fiabilidade do transporte e dos horários não é necessária e, portanto, aquilo que nós temos que fazer, sim, é investir mais nessa mobilidade urbana também com os TUB e não retirar recursos. Aliás, até vai muito para lá disso, quer dizer, se nós passamos para uma gratuitidade... Eu tenho pessoas que me dizem que tinham que me pagar para eu usar os TUB, porque o tempo que eu perco, eu quero fazer 10 km em Braga, perco 3 horas ir e vir, não é ser gratuito, tenho que me pagar para eu usar os TUB. Nós temos que inverter isso, mas não é retirando capacidade financeira aos TUB e criando uma gratuitidade. Para além de mais, funciona depois quase como um desrespeito pelas pessoas que trabalham nos TUB, não é? Alguém que conduz um autocarro que é gratuito, nem sequer vê reconhecido o valor do serviço que está a ser prestado, porque as pessoas olham e dizem, pronto, este senhor está a conduzir, não vale nada, eu não pago nada por isto. Portanto, tudo isto é perverso, tudo isto é eleitoralista e não é surpreendente, mas revela de facto algum desespero quando o PSD embarca em propostas que nós reconheceríamos melhor no Partido Socialista, mas enfim, é sinal dos tempos e terão sempre a oposição da Iniciativa Liberal a fazer com que os TUB tenham menos capacidade, menos financiamento, porque o que importa mesmo é o serviço. O que importa ser gratuito se depois não se usa. Já apresentou aqui alguns pontos de vista também para aquilo que pode ser o crescimento do Concelho de Braga, um crescimento também aliado às zonas verdes. Os parques verdes têm sido muito reclamados em Braga, porque não são assim tantos. Na ótica da Iniciativa Liberal, o que é que se pode fazer? E também, já agora, que comentário é que faz àquilo que está a acontecer com o Parque Ecomonumental das Sete Fontes, uma concretização que ainda não é de facto real, como certo. Tinha sido um compromisso assumido Verdade. pela coligação. Eu creio que o erro de base da coligação, e que está a ser cometido agora também pelo candidato João Rodrigues, é desvalorizar as dificuldades do processo. É um processo que tem dimensão judicial, que tem, de facto, compromissos assumidos previamente, e estas coisas não são fáceis. E, portanto, quando nós temos alguém a dizer não, isto vai se resolver, prometo que agora vai avançar... Isso, com devido respeito, parece-me ser enganar os bracarenses. Portanto, eu creio que esse discurso não faz sentido. É preciso dizer que é um processo complexo, que não se vai resolver facilmente, vai continuar durante tempo a ser discutido, mas parece-me um projeto importante. E, portanto, eu não discuto o projeto em si, o objetivo. O que discuto é essa ideia de que agora não foi possível, mas que agora sim vai ser. Não vai. Vai ser um processo complexo, vai demorar tempo, mas parece-me um objetivo relevante. Deixe-me só dizer-lhe, do ponto de vista dos parques, que aquela ideia da cidade de Augusta a norte de Braga, servida por transportes de elevada capacidade, como metro de superfície, tem também na sua visão essa dimensão de viragem para a natureza, de existência de parques, de reaproveitamento, como disse há pouco, da relação dos bracarenses e de revigoração da relação dos bracarenses com o Cávado, porque eu creio que precisamos, de facto, para além dos parques que temos, de os utilizar e de os revitalizar, precisamos de criar essa visão para uma nova cidade que queremos criar a norte de Braga.
Relativamente ao Estádio 1º de Maio, muito se fala também da necessidade de revitalização deste equipamento e também, no fundo, de aproveitar toda a sua envolvente para também termos aqui uma nova centralidade de Braga. Parece-lhe conveniente, interessante aquilo que tem sido discutido publicamente sobre esta zona da cidade? Bom, eu como costumo dizer, ainda sou do tempo em que Mesquita Machado fazia gala de Braga ter 2 estádios municipais. Não sei se ele dizia que era a única cidade, provavelmente é, não fui ver se mais algum município tem 2 estádios municipais. Mas isso revela bem a visão que o Partido Socialista tem destas coisas, porque obviamente são estruturas que são pesadas do ponto de vista da sua exploração e da sua manutenção e, portanto, ao contrário do que Mesquita Machado estava convencido na altura, isso não é uma coisa boa para Braga, é um problema que faz drenar recursos que são necessários para outras coisas e que, portanto, trazem desvantagem a Braga o facto de haver 2 estádios municipais. Portanto, eu não consigo ver a questão do Estádio 1º de Maio desligada do estádio do estádio municipal. Municipal, propriamente dito. E, portanto, parece-me que a solução estará, de facto, na alienação do estádio municipal. Eu vi declarações de Ricardo Rio mais recentes que fixam preço para essa alienação. Há uma questão com o Sporting de Braga, parece-me óbvio que o Sporting de Braga será o principal interessado nesse estádio. Eu não fixarei um preço, porque me parece que é um mau princípio de negociação, mas e creio que mais do que o preço, o que tem que haver é um entendimento que respeite os interesses do município, que respeite os interesses do Sporting de Braga, que haja de facto uma capacidade política de equilibrar esses interesses e que mais do que o preço possa criar aqui um equilíbrio no sentido de resolvermos esta questão. Porque parece-me evidente que enquanto essa questão não estiver resolvida, a capacidade do município depois de investir na manutenção e na revigoração do 1º de Maio do espaço envolvente será sempre limitada. Portanto, é um processo complexo, também não o nego, é um processo que se arrasta já, mas creio que é preciso de facto uma nova liderança política que consiga equilibrar esses interesses, consiga dizer ao Sporting de Braga que há um conjunto de vantagens que pode ter em vários aspectos, no sentido de equilibrar este negócio da alienação para que o município deixe de ter compromissos que fazem drenar dinheiro público e possa depois afetá-lo, por exemplo, essa revigoração da envolvente e do próprio Estádio 1º de Maio. Aqui ao lado em Guimarães a solução foi vender o estádio por €1. Isso parece-lhe uma base de negociação? Pois, não me parece de todo, não me parece de todo, mas como digo, claro, o preço tem que ser equilibrado, tem que ser justo, mas como quem está envolvido em negociações complexas sabe, não se trata apenas da questão do preço, trata-se de todo o quadro negocial que é preciso estabelecer e eu creio que com boa vontade das duas partes será possível estabelecer um quadro negocial que beneficie o Sporting de Braga, que faça a transmissão do estádio para o seu detentor óbvio, que é o Sporting de Braga, e que respeite também os interesses do município. Na área da cultura ainda não falamos sobre este tema. Braga é a capital portuguesa da cultura em 2025. Que visão é que tem a iniciativa liberal para a área cultural de Braga? Está ou não a ser devidamente aproveitada e valorizada pela autarquia? Bom, o que me parece é o seguinte, mais uma vez, não farei relativamente a esta matéria uma oposição destrutiva, digamos assim, dizer que está tudo mal, que Braga 25 não corresponde aos objetivos. São, mais uma vez, processos complexos, têm dimensões relevantes e, portanto, mais do que estar a criticar uma determinada decisão, um determinado evento, uma determinada visão, o que me parece é que está tudo a ser gerido numa lógica muito atomizada, muito de evento isolado da proposta cultural global, o equipamento, a sala isolada das outras valências que a cidade pode ter, o departamento municipal isolado da empresa que tem depois a gestão. Parece-me que isto tudo vive numa ótica muito pequenina, muito sem visão integrada. E, portanto, aquilo que a Iniciativa Liberal tem sobre esta matéria é a ideia de que, às vezes, vale a pena concentrar esforços, vale a pena concentrar meios para criar eventos de dimensão relevante, que façam de facto uma transformação da capacidade cultural da cidade, tendo uma visão integrada dos equipamentos, das propostas, dos programas, das equipas, das visões, e é isso sobretudo que nós oferecemos. Mas sempre numa perspectiva de dupla dimensão. Há eventos que são de facto que devem ser absolutamente relevantes e que valem um investimento para transformar a visão cultural da cidade, e depois há uma gestão mais diária
diária, mais permanente, de pequenos eventos, de pequenas coletividades, de pequenas entidades, e isso também deve ser valorizado, porque muitas vezes são essas pequenas entidades e coletividades que trazem depois a novidade e a dimensão e o impacto. Portanto, mas a lógica tem de ser integrada. E essa integração da proposta cultural eu creio que não tem existido e deve existir. A Noite Branca tem sido uma boa aposta face ao dinheiro investido num evento de 3 dias? Bom, eu creio que é uma aposta que traz muita gente a Braga, isso é evidente. Portanto, eu não entro na lógica miserabilista de que estamos a gastar 10 e que o município não deve, de facto, promover esse tipo de situações. Parece-me que é absolutamente necessário que haja transparência, ou seja, qual é o investimento que é feito e qual é o retorno, sendo que o retorno muitas vezes não é direto, é indireto, tem a ver com o negócio, com a hotelaria, com a restauração e, portanto, mas eu não questionaria o evento em si. Parece-me que o evento trouxe relevância à Braga. Parece-me que a autarquia pode e deve promover algum tipo de investimento nessa área, mas falta aqui uma coisa para me poder pronunciar de forma absoluta, que é a transparência dos dados. E isso, gerir com dados e gerir com factos, parece-me absolutamente decisivo. Em todo caso, não tendo esses dados e não tendo essa transparência total dos dados, não é um evento que eu questionasse. Na área da educação temos escolas em processos de requalificação, algumas ainda a necessitar desses investimentos. O Executivo Municipal tem conduzido bem estes processos de trazer, obviamente, outra qualidade para o ensino público? Eu creio que esse é um excelente exemplo de como, e talvez isso venha a ser usado em campanha, não sei, de como a proximidade do Executivo Municipal ao Poder Central não resolve nenhum problema para Braga. Nós temos 4 escolas no Concelho que estão identificadas como de intervenção urgente, ou seja, urgente, não estamos a falar porque aquilo tem as muito urgentes, tem as urgentes e tem depois as prioritárias que são as menos urgentes, digamos assim, mas são urgentes. Estamos a falar da Gulbenkian, estamos a falar da Frei Caetano Brandão, Palmeira e Trigal Santa Maria. Ora, a proximidade política deste Executivo ao Poder Central não trouxe nenhuma novidade aí, porque as intervenções continuam por fazer. E temos até agora o Ministro da Educação a ser candidato à Assembleia Municipal pela coligação liderada pelo PSD, e está obviamente no seu direito, nada disso se questiona, mas a pergunta é, não teria sido mais útil para Braga que o município e o Ministério da Educação dedicassem o tempo a assegurar que essas intervenções urgentes se fazem e não neste folclore desta candidatura que todos percebemos que é uma candidatura, lá está, folclórica, é que eu acho que, desse ponto de vista, Braga tem ficado para trás. E tem ficado para trás em equipamentos que são absolutamente essenciais. Se nós queremos ser a capital do Norte e queremos ser a capital em muitas coisas do país, temos que ser a capital da educação também. Portanto, para mim é claro, se com a Iniciativa Liberal a liderar a Câmara, se estas intervenções absolutamente urgentes não se fizerem, será a Câmara a fazê-las e a apresentar a conta ao Estado Central. E, relativamente aos manuais escolares, sabemos que o município de Braga tem optado pelo princípio da gratuitidade dos manuais escolares até um determinado nível de ensino. A Iniciativa Liberal retiraria esse apoio? Não. Filosoficamente, eu não vou esconder, a medida para nós é questionável. É questionável porquê? Porque, mais uma vez, estamos na questão da gratuitidade. Não há sempre alguém que paga. E quando estamos a falar da gratuitidade dos livros para todos, isso significa que quem precisa realmente desse apoio tem, mas muitos que poderiam pagar os livros e para quem a despesa dos livros não é uma despesa relevante, também têm essa gratuitidade e, portanto, são recursos que o município está a dedicar a quem não precisaria dessa gratuitidade, desviando-os de outras áreas onde eles seriam necessários. De qualquer maneira, eu não quero passar a ideia de que a Iniciativa Liberal questionará tudo aquilo que está feito. Filosoficamente não seria uma medida com que nós avançássemos, mas não vamos revertê-la se liderarmos a Câmara. Rui Rocha, o que é que espera deste processo eleitoral e desta campanha que se iniciará já depois de setembro, obviamente? Ora bem, aquilo que eu espero é que os candidatos sejam capazes de transmitir uma visão para Braga, não uma visão de administração do condomínio, de microgestão. Eu ouço candidatos a dizerem que as ruas de Braga têm que estar limpas, que os passeios têm que estar arranjados, que os buracos da rua têm de estar tapados. Ora, obviamente, mal seria, quer dizer, eu não posso estar a fazer uma campanha ou a pensar que isso tem que ser o objetivo dos mandatos que me proponho fazer.
naturalmente que isso tem que acontecer, mas muito para lá disso, que é o básico e tem que ser assegurado, e a Câmara tem recursos para isso, e se não o faz, é porque tem sido desleixada. Muito para lá disso, o que importa é olharmos para daqui a 10, 12 anos e ver que cidade queremos, que mobilidade queremos. É a mobilidade do BRT que não serve, dos tubos que são gratuitos? Para nós não, claramente. É a evolução urbanística para espaços de enorme qualidade a norte e a oeste? Para nós sim, mas qual é o propósito dos outros? É a visão da segurança? Para nós sim, e por isso é que propomos, por exemplo, que na Universidade do Minho seja criado um polo da Polícia de Segurança, da Polícia Municipal. Porquê? Porque a minha aposta em termos de segurança é na Polícia Municipal, pela presença, pela proximidade, dobrando, duplicando recursos e criando novos polos, novas unidades que tragam essa proximidade, essa presença. Muitas vezes a existência da Polícia Municipal visível para as pessoas é o suficiente para dar tranquilidade. E, portanto, esse polo da Universidade para nós é absolutamente decisivo. Portanto, o que eu gostaria é que isto não fosse uma discussão de microgestão, de pequenas medidas, de pequena ambição, e que cada um dissesse, daqui a 10 anos, para os meus filhos, para os meus netos, para quem vier para Braga nos próximos anos, o que é que nós queremos apresentar. E nós temos essa visão clara, eu apresento essa visão clara e desafio os outros candidatos a fazerem. Muito bem, Rui Rocha, muito obrigada. Muito obrigado. Foi a entrevista com o candidato da Iniciativa